Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a segunda parte do nosso quarto capítulo, vamos dizer assim, né? E fechando, algumas características que eu deixei para falar do neutrófilo, tá? Então, vamos a elas. Como a gente já tinha visto no capítulo anterior, o significado da segmentação, né? Então, alguma coisa do tipo assim, ó, existem genes, então chama atenção aqui, ó, para a resposta inflamatória. Primeira vez que nós estamos ouvindo alguma coisa sobre isso, tá? Então, nós não vimos isso do monócito, não vimos isso do linfócito. Então, aqui já apareceu, tá? Então, tem a ver, certo? Com expressão gênica, tá? E apoptose na hora de eu embarcar, tá? Então, isso aí já é bem conhecido. Então, chama atenção, ó, genes para resposta inflamatória. Depois, estímulos externos, tá? Podem inibir a apoptose e prolongar a vida do neutrófilo, aquilo que eu falei do ambiente externo. Então, isso explica muito certas neutrofilias constantes que a gente vê, tá? Então, também pode ser, certamente é um processo inflamatório, tá? E que agora a célula está entendendo esse ambiente externo e ela, então, ela está respondendo a esse ambiente externo, no caso, a inflamação, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que os meus genes da apoptose se inibam e eu vou durar mais. É isso que ele está fazendo, tá? Depois, os NETs, neutrófilos mais frágeis, tá? Então, por exemplo, muito provavelmente, como a gente viu no capítulo anterior, aqueles primeiros neutrófilos, os menos flexíveis, vamos dizer assim, né? Mas que logo, logo vão aprender, isso é que nem andar de bicicleta, então eles vão, teoricamente, os mais frágeis, porque aquilo que eu venho falando sempre, aquela relação do citoplasma com a membrana, para que a célula tenha certa forma e que essa forma facilite a forma, desculpando tanta forma, a forma do núcleo. Então, isso faz com que, vamos dizer assim, a célula, ela, entre aspas, amadureça isso. A célula vai aprendendo com o ambiente que ela está, mesmo que eu dure poucas horas, eu aprendo rápido a eu estabilizar a membrana para que o núcleo fique bem, para que o núcleo possa agir também, certo? Tá? Aqui algumas características rápidas do bastão, que já tem os 3 glândulos, isso não importa agora aqui, tá? E algumas coisas assim. A única coisa que o bastão difere um pouquinho do neutrófilo, né? Né? Tirando o pessoal da psico aí, né? Que fica brigando por ser bastão ser segmentado. Então, não tem o mesmo poder de migração. Mas não é porque o núcleo dele não está. O motivo secundário é porque não está lobulado, porque a gente viu que a lobulação ajuda. Mas o principal é que a célula não está pronta ainda, certo? Ela não tá, ela tem tudo o que ela pode ter para agir, mas ela não está pronta para agir. Essa é a grande diferença, tá? E depois vejo, o neutrófilo ele tem que estar, é uma célula que tem, vamos dizer assim, ela ela precisa responder, essa é a frase, ela precisa responder rapidamente, porque logo, logo ela vai ser retirada. Por que ela vai ser retirada? Porque questões de membrana vão fazer com que essa célula, então, não seja mais hábil a exercer a sua atividade, então o baço vai retirar. Então, por isso que dura pouco, tá? Depois, neutrófilos hipersegmentados têm menos condições de migração. Por quê? Porque se deformam menos. O núcleo agora, ele não ajuda a célula a fazer o rolling e principalmente a passar entre as fenestrações do endotélio, tá? Então, não adianta. Então, ele não vai ajudar, certo? O neutrófilo hipersegmentado não vai ajudar a célula, tá? Isso que é importante também. E apenas para lembrar que, né, a hipersegmentação ocorre. Aqui é acidente, né? Eu não gostei muito, tá? Eu mesmo que escrevi, mas eu não gostei, tá? Na realidade, aqui é uma desregulação, certo? De mistura de quantidade de DNA que não está legal, tá? Com genes que estão fazendo com que
ó, aproveita o pouco DNA que tu tem e vai, tá? Então por isso que ele vai ficar hipersegmentado, certo? E isso aí vai começar, obviamente, antes. Então, já vem do mielócito, aquele clone, tá? Que já vem lá de cima, com pouco, ele vai, então, a célula vai, entre aspas, tentar aproveitar o que tem, só que o que ela faz não é bom, certo? Então fica esse núcleo hipersegmentado, tá? Então, isso aí é uma coisa bem importante. E como a gente viu antes, tá? Na primeira parte, por que que eu tenho que ter o lóbulo e por que que eu tenho que ter aquela ligação entre o lóbulo? Um dos motivos é, obviamente, eu puxar toda a célula, então, aquela tração que o filamento do lóbulo vai fazer para puxar o outro lóbulo e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ajuda no direcionamento, tá? Apesar de ter lá, né, receptores para citocinas, aquele ambiente todo, mas vamos dizer assim, a célula precisa ser direcionada, tá? Para onde ela tem que ir. Então, isso também auxilia, tá, o neutrófilo a se movimentar, certo? E por último, então, a gente fez esses 4 encontros divididos em 8 partes, né? Então, para a gente chegar à seguinte conclusão, tá? Eu vou ler isso aqui primeiro e depois vamos conversar sobre a questão citológica. Então, a morfologia do núcleo está ligada. Então, nós vimos todos os 5 leucócitos, tá? Por que que eles têm essa forma? Então, respondendo lá a nossa pergunta, né? Por que que o linfócito não tem o núcleo do neutrófilo ou vice-versa? Então, está respondido, né? Já está respondido. Tudo em função do quê? Do ambiente onde eu me encontro, tá? Medula não é linfonodo, né? E processo inflamatório, seja lá onde for, no pulmão, tá? Eu neutrófilo ajo de uma forma e eu linfócito ajo de outra, tá? Ambiente interno da célula, a minha própria constituição vai ter influência nisso. Se eu tenho mais isso ou menos aquilo, como é que o meu núcleo, a relação núcleo-citoplasma, não só a questão de tamanho, mas a questão, vamos dizer assim, química disso, tá? Essas interações, como é que o núcleo interage com a membrana, tá? Então, tudo isso tem a ver com o ambiente interno da célula e isso tem a ver com a morfologia do núcleo. Questões funcionais relacionadas à expressão gênica. Nós já vimos, então, o linfócito precisa sintetizar alguma coisa. O neutrófilo precisa sintetizar outras coisas, pequenas, menores, né? Do ponto de vista químico, mais ágeis, tá? Enquanto que o linfócito não. Então, eu preciso ter uma expressão gênica que me facilite a isso que a célula em que eu sou e qual a minha função. Então, por isso que a expressão gênica, por isso que eu tenho um tipo de núcleo que facilita isso acontecer, certo? E isso já não é assim numa célula neoplásica, mas não é o nosso assunto aqui. Controles de atividades da própria célula internamente. Então, certas coisas que o núcleo precisa, então, não só para exercer minha função, mas para mim poder viver, eu célula. E aqui está relacionado o que também? A apoptose, né? Então, o neutrófilo tem apoptose. E o linfócito, pois é, conforme o tipo, né, a roupa que o linfócito possui, eu não vou ter apoptose. Então, as atividades da própria célula eu controlo porque até em função do tipo da atividade que eu tenho que exercer, mas a forma com que o núcleo está se apresentando dentro dela, certo? E aqui eu grifei necessidades de movimentação celular. Então, o neutrófilo se movimenta de um jeito, o monócito se movimenta de um outro jeito, o linfócito de outro jeito, tá? Certo? Neutrófilo e linfócito fazem rolling? Faz. O linfócito faz rolling? Também faz, tá? Mas o linfócito é mais direcionado, certo? Então tá, mas até o jeito de eu rolar é diferente. Por quê? Porque a minha célula tem um tamanho diferente e um tipo de núcleo diferente, tá? E aí depois agora, questões mais externas. Tratamentos utilizados. Então a gente viu o que, que o corticoide faz, a gente viu o que, que um estimulador de colônia de granulócito faz,
tá? Então, daí, e os quimioterápicos, né, que a gente sabe a grande quantidade de mudança que fazem, doenças reacionais, né? Nós temos características das viroses, então, de doenças bacterianas também, certo? Então, essas doenças reacionais são, aí é um mundo de coisas, né? Aí apenas eu quero citar para a gente lembrar. E por último, neoplasias, sejam elas hematológicas ou não hematológicas. Tá? Nós adoramos hematologia, tudo bem. Agora, nós temos que saber que doenças, que neoplasias não hematológicas têm uma enorme influência na nossa medula e, por conseguinte, nas células, certo? Em certos tipos de células, que também, né, igualmente vão ter grandes alterações nos nossos hemogramas, tá? Então, isso tem a ver, sim, certo? Com as modificações que vão exercer na medula em função de eu ter uma neoplasia hematológica ou não hematológica, tá bom? Então, para fechar, a ideia era essa, tá? Como eu falei lá na introdução, eu ando com medo porque que tem tanta dificuldade, ou vamos dizer assim, por que as pessoas estão claudicantes, né? Olha só a expressão que eu me puxei. Na citologia, não sei porquê, tá? Mas está acontecendo isso. Então eu quis trazer algumas coisas aqui, tá? Vejo que não tem nada a ver com morfologia. Ah, o núcleo está assim, o núcleo está assado. Não é esse o negócio. Eu acho que para a gente fazer citologia, a gente tem que estar primeiro preparado com essa parte aqui, né? Então, aí depois, então, eu quis trazer isso para ver, para mostrar como é importante o núcleo, tá? E a gente faz um monte de análise de células, tá? Cora células, Deus me livre, né? Não é o panótico. E a gente cora as células e tá lá atrás do movimento do núcleo, né? A gente quer enxergar o tal daquele nucleolo, a gente não enxerga, às vezes não enxerga, né? Isso é cromatina, não é? Isso é buraco, não é? Vacúolo, não é? Então, assim, ó, nós precisamos entender o que que tem na célula, né? Para a gente poder fazer uma boa morfologia, tá bom? Essa é a ideia, então. Agradeço aí, tá? E obrigado, estamos à disposição. Valeu!